Bom, pessoal, estou dando cambalhotas, não sei se como uma paella, mas para mim essa contratação, vamos lá que está praticamente certa, mesmo que ainda não seja oficial, mas o burburinho das últimas horas e o tweet de Fabrício Romano de alguns minutos atrás, eu acho que isso já coloca em um ponto sem volta, salvo uma grande surpresa. Cucurella vai jogar no Real Madrid. Pelo que entendi, vai custar cerca de 60 milhões. Olha, o Cucurella é mais jovem do que eu pensava. Ele vai fazer, ou não sei se já fez, 27 anos. Mourinho acha que a contratação dele é, vamos dizer, primordial, porque ele não confia em nenhum dos laterais esquerdos que estão atualmente no elenco do Real Madrid. Entendo que ele está lesionado e quando se recupera, acaba se machucando novamente. No caso do Carreras, como comentamos outro dia, esse relatório do Arbeloa certamente não o favorece. Seria buscada a saída de Carreras do Madrid, ainda veríamos sob qual modalidade, porque ele custou 60 milhões no ano passado. Mas por que se entende que ele não seria um bom reserva? Quem seria um reserva melhor que o Fran Garcia? E talvez Fran Garcia fique como reserva do Cucurella. Ao contratar o Cucurella, fica claro que você quer dispensar pelo menos um lateral esquerdo, pois vendê-lo parece impossível, já que está lesionado há muito tempo. Comentem o que acham. Para mim é uma grande contratação pela idade e pelo estilo de lateral esquerdo. Me surpreende o Chelsea se desfazer dele. Bom, é que não pode valer mais de 60 milhões. E já é, olha, se no ano passado a gente falava de Carreiras, 60 milhões, poxa, é difícil pagar isso. Por Cucurella ou qualquer lateral esquerdo, só valeria pagar tanto se fosse alguém realmente fora de série, como Roberto Carlos ou Marcelo. Caso contrário, é difícil justificar esse valor. Mas, poxa, Cucurella é o lateral esquerdo do time, campeão do mundo, do Chelsea, o lateral esquerdo da seleção, campeã da Europa, Espanha, sendo, vamos, importantíssimo na conquista daquele título. E um jogador que, além disso, lá em Londres, nos planos do Chelsea, eles gostam dele, com certeza eles ficam putos da vida que a gente tire esse jogador deles. Esperando as próximas horas pela confirmação oficial. Mas tem outra coisa que é muito boa. Você também está tirando ele de novo do Atlético de Madrid e do Barcelona. E além disso, ele jogou nas categorias de base do Barça. E seria então o segundo em pouquíssimos dias em que você faria um movimento estratégico, não só para trazê-lo para cá, mas também para tirá-lo deles, né? Porque também se falou muito e em algum momento o Madrid estava fora dessa equação. Ele estava mais perto do Atlético e do Barça. E, então, dessa forma, como eu disse, você não só está reforçando muito bem uma posição, a de lateral esquerdo, que era importantíssimo reforçar, mas também não está permitindo que seus rivais o tenham. Revelado pelo Barça. Eu me lembro do Cucurella quando ele já tinha, não sei se já tinha se desvinculado do Barça naquela época ou não, mas ele foi para o Eibar. Insisto, não sei se foi vendido ou emprestado, e fez um jogão contra a gente. Um jogo que o Eibar ganhou da gente por 1-0, acho, lá. Era um jogo que não foi no Bernabéu e ele fez uma partida espetacular contra a gente, dominando o meio-campo. Porque tem que dizer que esse garoto começou como meio-campista. Ele foi convertido em lateral esquerdo e aí, bom, olha, custou uma grana para o Chelsea na época. Chegou-se a dizer até que era dinheiro demais para alguém como ele. Mas com o passar do tempo, ele mostrou que, olha, que estava. Para ser um dos defensores ou um dos principais defensores da Premier League. E depois levar isso para o futebol de seleções, conquistando a Eurocopa há 2 anos. E o Real Madrid contrata ele. E além disso, ele é um jogador bem ao estilo do Mourinho. Acho que ele pode virar um verdadeiro soldado dele. Ele é muito fiel a quem confia nele. Outro dia ele falou isso e não foi brincadeira porque ele é meio maluco. Gosto muito dele. Acho o Cucurella muito engraçado. Ele disse que, se ganhar a Copa do Mundo, vai tatuar o rosto do Luís de la Fuente. Se a Espanha ganhar a Copa, esse cara aparece no Madrid com o rosto do Luís de la Fuente tatuado. Não sei como alguns madridistas vão aceitar isso,
Mas enfim, como eu estou fora de todos esses complexos e dessas coisas, deixo isso para quem não consegue conciliar o Real Madrid com a seleção espanhola. Para mim, tanto faz. Fico muito feliz de contratar esse garoto. E olha, já poderíamos dizer que para muitos de vocês, tanto faz, mas para mim não. Que temos um jogador do Real Madrid na seleção espanhola, mesmo que seja como o Barça fez na época com o Villa, quando ganhou a Copa do Mundo em 2010, não é? Falando sério, grande movimento. E como grande movimento me parece, se isso for verdade, embora eu fique com um pé atrás, porque na Inglaterra não existem cláusulas. Isso que o José Félix Dias está nos contando sobre o que o Real Madrid faria com Víctor Muñoz. Bom, parece que já está claro que o Víctor Muñoz vai para o Newcastle, vai haver uma transferência, o Real Madrid vai ficar com metade do valor que o Newcastle acabar pagando, estavam falando entre 15 e 17 milhões. Mas claro, como é que você coloca aí uma cláusula de recompra que só dura um ano? É isso que dizem. O clube madridista conseguiu manter uma opção de recompra por uma temporada nessa negociação a 3 partes e não vai ser uma ponte para ele ir para o Barça, por aquele medo do qual falávamos outro dia, né? Que havia no Real Madrid, de que isso pudesse ser uma jogada entre Newcastle e Barcelona. E esperar que neste ano, o garoto que para mim já fez isso, como já comentamos em vídeos anteriores, mostre que pode estar perfeitamente em um time como o Real Madrid, dando esse passo que, sem dúvida, é um passo importante. Perdeu um ponta o Gordon que foi para o Barça. O Newcastle reforçaria essa posição, embora Gordon atue na esquerda e Víctor Muñoz na direita, mas ambos são pontas. Nesta temporada, veremos se esse garoto pode voltar ao Real Madrid depois. Cláusula de recompra de apenas um ano. Como pelo garoto, também tem que estar porque Madrid aqui é de apenas um ano. Como? Por essa modalidade também de... É um. E já não é pelos 50% como você consegue uma cláusula de recompra, que pelo que eu entendo, vamos ver depois os números de quais valores estão falando. Eu sei que não será mais aquela pechincha de 8, 9 ou 10 milhões. Os 8 milhões já seriam caros para o Real Madrid e aumentariam, mas não é pouca coisa. Se ele mostrar seu valor, recompras por 25 não parecem um bom negócio. O que falamos ontem sobre Nico Paz... Aliás, eles estão ajustando um pouco mais. Joel Guerreiro, que tem boas informações sobre isso, dizia que o Nico Paz, enfim, não vê isso com clareza. Ele prefere ficar mais um ano por querer ser titular no Real Madrid. Isso é um adeus ao clube? Nem o garoto, que teria conversado com Mourinho sobre o que foi comentado no Real Madrid, muito menos. E que teria falado com Mourinho por videochamada e teria transmitido isso para ele. Mostre que ele teria transmitido isso em um time como o Madrid, ele concordaria com isso porque depois, e o próprio Mourinho entenderia que de fato pelo mesmo motivo que o jogador, não é? Seria muito difícil para Bernardo Silva, Güler, enfim, jogadores na posição deles, jogarem e que o garoto queira aguentar mais uma temporada. Me incomoda porque ele já fez isso antes. Mostre ser ainda mais jogador e sobre Víctor Muñoz, vamos ver no ONU Madrid, na próxima temporada. Mas eu consigo entender. E ainda assim, veja, é possível se tornar ainda mais jogador? Sobre Víctor Muñoz, vamos conferir se isso é verdade e se cláusulas assim existem na Inglaterra. Quanto a Boadi, o Madrid realmente estava interessado nele. No Boadi, ou pelo menos era o que Santi Auna nos contava em 7 de dezembro de 25, há cerca de 7 meses, que realmente estavam de olho em Ayoub Boadi. E há 7 meses ele dizia isso. O Real Madrid está de olho em Ayoub Boadi e eu nem lembrava que tínhamos jogado contra esse rapaz. E por sinal, ele fez uma partida muito boa. Foi no jogo que disputamos contra o Lille, no início da temporada 25 bom, da 24/25 na Champions. Vi imagens que não posso mostrar, pois são da Champions, mas este ano o garoto deu uma verdadeira aula de meio-campista para a sua idade, ainda mais jogando contra o Real Madrid. E para a sua idade, que já tem 18 anos ontem o que fez, em jogos anteriores, Madrid, e para a sua idade que já tem 18 ontem jogando contra o Brasil,
Foi um grande jogo. Quero dizer com isso que o garoto parece mais do que comprovado. Por isso, este ano, o Paris Saint-Germain, bom, não sei, eu se teriam se adiantado. Espero que esses movimentos de Bernardo Silva, Chico, Cucurella, etc., mostrem que, em situações passadas, talvez não tivessem se adiantado. Tomara que todos esses movimentos de Bernardo Silva, de Cucurella e tal, estejam refletidos, que tenha despertado um Florentino em sua melhor fase, ou algo parecido, e que este possa ser um grande verão, estar com o time perfeitamente montado. Ele despertou um Florentino em sua melhor fase, o que pode ser um grande verão, e diga, não, nós estávamos na frente. Depois é que nós estávamos na frente. 70 milhões estaria custando para qualquer um de um. Costando a qualquer. Para o Arsenal ou para o Paris Saint-Germain. Mas temo que por ser o Real Madrid e por ter feito um grande jogo na Copa do Mundo, vão nos pedir mais, por ano. Cara, mas vamos lá, que tem um tal meu feito comentado que mostra que no dia 6 de março de 2025 dizia... Estou completamente obcecado por Boadi. É um volante super técnico e maduro. Recupera a bola com uma classe e elegância dignas do melhor Bussi do Busquets. Condução nota 10 e domínio perfeito dos espaços. Também bom. Agora o time real é um pouco o garoto. Neste ano, em 30 de novembro de 23, esse menino, para vocês entenderem, tinha 15 anos, anotem o nome de Ayoub de La Para, o volante do Lille. Me deixou novamente ótimas impressões. Bom trato com a bola, imponente nos duelos e o sangue frio mostra que a melhor notícia hoje em Luviana, além do 0-2, isso é de 30 de novembro de 23. Fiquem atentos, o garoto, quando perguntam para ele aqui, perguntam para o menino sobre os hobbies dele fora do futebol, e ele diz, o que você faz no seu tempo livre? E ele responde, eu estudo matemática. Isso, cara, aproveitar ao máximo o meu tempo livre. Isso está traduzido, talvez alguém já tenha economizado. Foi assim que fui educado e isso me ajuda a manter a mente ativa. Quero dizer, Ayoub é pau para toda obra. Foi assim que fui educado e isso me ajuda a manter a mente ativa. Bom, isso já são situações que quem faz, quem gosta do mas isso é uma resposta a uma pergunta que fizeram para ele sobre seus gostos fora do futebol. Madrid, um garoto, poxa, 18 anos lá na França, esse rapaz decidiu. 18 anos, ele fez isso nos últimos meses porque jogava com os mais velhos. Mostra perfeitamente em todas as categorias. Tem sido um baque, pelo que vi nos últimos meses, porque ele jogava pela seleção francesa em todas as categorias. Tem sido um baque, pelo que vi, pelo que li nas últimas horas, me interessando por esse garoto. Pelo que li nas últimas horas, me interessando por esse garoto, como todos nós estamos fazendo, para depois para o futebol francês. Para a Federação Francesa. E no final, ele decidiu jogar pelo Marrocos. Ele deve ter visto que entre os Tchouaméni, N'Golo Kanté e toda essa galera, aqui eu não vou jogar nem a pau. E no Marrocos, me garantem ser titular. A Federação Marroquina, nesse sentido, está recrutando jogadores dizendo, olha, comigo você vai ser titular nessa seleção, e enquanto isso, na espanhola, no caso do Brahim, ou na francesa, no caso do Ayoub, aqui você não tem nada garantido. Mas conosco, sim. Anteriores, eles mostram que podem ir perfeitamente para qualquer equipe. De qualquer forma, já digo que esse rapaz tem muito potencial. Veja, por exemplo, o tradutor que depois fez um tweet. Em 12 de outubro de 25, fizeram uma reportagem com esse rapaz e ele disse: Ayoub Boadi, apesar de já ter jogado mais de 60 partidas pelo Lille e já ter 18 anos, continua morando na residência esportiva do clube. Ayoub decidiu estudar matemática e se especializar nela. Segundo suas próprias palavras, ele diz, ativa meu cérebro, aumenta minha inteligência. Meio-campista inteligente, jogador interessante. Como vimos naquela estreia de Marrocos na Copa do Mundo contra o Brasil, no primeiro tempo o Marrocos deu um baile no Brasil. E é isso. E tomara que este ano o Madrid, nos surpreendendo e dizendo Chico, meus anteriores, mostre que está perfeitamente em um time como o Real Madrid, vai ser muito complicado. Bom, tudo de bom pra vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo. Depois vai ser muito difícil, principalmente se vai ser muito complicado. Tudo de bom pra vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem. Vamos agora à notícia com a qual precisamos desse vídeo por ela, essa oficial, ainda não é oficial, mas está praticamente contratado no lateral esquerdo, cara, eu fico feliz. Eu gosto muito, anteriores, mostre que estou perfeitamente nos comentários, um contratado como lateral esquerdo, e eu fico feliz, gosto muito da contratação, espero que vocês coloquem nos comentários o que acharam. Deixem um like neste vídeo se gostaram. O que vocês acham? Deixem um like neste vídeo se gostaram, deem uma moral nele, por favor, inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem, e nos vemos depois em um